a gente quer conquistar uma pele mais bonita, ter uma pele mais bem cuidada. E a gente acha que os peelings sempre são as melhores saídas, né? Será que de fato são? Em quais casos a gente pode se beneficiar com eles? É hoje que a gente vai aprender com o Dr. Fernando Freitas, que é dermatologista. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E essa é uma fase boa do ano para a gente fazer? Quer dizer, no inverno é a melhor estação ou não, necessariamente? Normalmente sim, né? É? Por conta da própria estação, a temperatura e acho que mais que isso, a posição nossa em relação ao sol. Por isso que é inverno. Porque o eixo está inclinado para baixo, hemisfério sul está mais distantes dos tais UVA e UVB tão conhecidos e maléficos para a gente, né? Mas existem vários tipos de peelings, né? Mais profundos ou mais superficiais, né, doutor Fernando? Exatamente, a gente costuma dividir em superficiais, médios e profundos, de acordo com a profundidade onde o componente, seja o peeling ácido, com ácido, seja o peeling mecânico, que são os dermoabrasivos, ou a laser, dependendo da profundidade da camada onde vai atingir ou o raio ou o ácido, qualquer algo que o vale. E na prática, como funciona o peeling? Quer dizer, uma vez que eu agrido a camada superficial da pele, como o corpo reage para a gente ter depois, como consequência, uma pele mais bonita, mais sedosa? Normalmente o peeling, né, a tradução é exatamente a troca daquela pele, né? É aquela camada córnea, a camada mais externa, removendo impurezas. E aí como é que proporciona o tal do rejuvenescimento, retirada de manchas? É uma agressão que aquela área está sofrendo, o organismo sempre agindo em nossa defesa, ele interpreta como agressão. Como é que ele faz para regenerar, cicatrizar? Ele produz novas células, novo colágeno, nova elastina, aquelas fibras de sustentação, portanto, rejuvenescimento, e isso tem que ser feito constantemente, né? Não adianta fazer uma vez só, achar que você vai ter esse efeito para a vida toda, né? Exatamente, a partir do momento que a gente já tem indicações para estar começando a fazer, o paciente tem que entender que daqui para frente sempre vai ter que fazer, de alguma forma, intervalados aí por meses ou às vezes anualmente, mas vai ter que sempre fazer, né? Pessoas que têm uma certa tendência a terem manchas na pele, tem que tomar cuidado com o peeling, quer dizer, proteger direitinho essa pele para que ao invés de ficar com uma pele mais bonita, você não tenha depois consequências negativas? É o tal do efeito rebote, né, que a gente chama. Por isso que existem as tais indicações. Tem pacientes, tem pessoas que têm indicações para certos tipos de peelings, outras não. Para certos tipos de agressões, para profundidades maiores ou menores. Por exemplo, uma pele quanto mais morena for, a pele negra, por exemplo, é um tabu para a gente. Não é todo portador de pele mais morena, até a pele negra, que pode fazer qualquer tipo esse tipo de procedimento. Não são todos os procedimentos que todas as pessoas podem fazer, então. A pele branquinha, vamos dizer, quanto mais branquinha for, tem algumas desvantagens sabidas, ela é mais suscetível a câncer de pele, a manchas, a envelhecimento precoce, mas em contrapartida é uma pele que responde muito bem. É uma pele que a gente pode agredir mais, teoricamente. A resposta tende a ser melhor. Bom, temos alguns mitos e verdades, vamos ver o primeiro deles, ó, limpeza de pele e peeling são a mesma coisa. Puxa vida. Limpeza de pele, na verdade, são trações mecânicas, né, manuais, que a própria esteticista, a fisioterapeuta acaba fazendo, é um ótimo aliado ao procedimento mais profundo, o peeling. Mas não que seja a mesma coisa, né? É um mito, né? Não, até muito pelo contrário. São associações muito bem-vindas. Sempre, claro, intervaladas, dependendo da profundidade que você utilizou o peeling, a limpeza de pele precisa ser feita um pouco mais para frente, né? Para não agredir demais uma área já agredida. Mas é muito bem-vinda para associar ao tratamento, jamais substituir. Mas quando também uma limpeza de pele é feita por uma pessoa que não é capacitada, pode trazer cicatrizes que muitas vezes ficam difíceis de serem depois eliminadas, né? Por isso que é sempre bom a gente estar se informando se a pessoa é habilitada, se aquele ambiente é supervisionado pelos órgãos de competência, Anvisa e tudo mais. Vamos para mais um mito ou verdade? Vamos ver o próximo, qual é? Tem aí? Só existe uma técnica usada no peeling? Mito ou verdade? Mito. Mito, né? Como a gente costuma dizer, existem tipos de peelings, superficial, médio, profundo, e existem técnicas diferentes, de acordo com cada tipo de pele. Então, por exemplo, tem o peeling químico, que é o mais conhecido, que a gente usa ácidos. Tem o glicólico, o retinóico, o fenol. Tanto ele pode ser leve
como também aquele que você tem uma fenol, por exemplo, retirada maior de pele, né? O fenol é bem agressivo, é um peeling mais profundo, requer até mais cuidados, claro, e indicações mais precisas. Mas tem o peeling mecânico também, que são aqueles dermoabrasivos, peelings de cristal, diamante, tá? Que são aqueles dermoabrasivos mesmo, que é uma espécie de lixamento. E tem os peelings a laser, que talvez seja considerado o padrão ouro hoje em dia da estética, da medicina estética, que é o laser de CO2 fracionado, que uma vez até trouxemos aqui uma demonstração, uma elucidação bem interessante. Ele traz uma resposta, globalmente falando, bem interessante. Mas normalmente o peeling se faz na pele a partir de qual idade? Ou isso também pode ser um mito? Achar que só nas pessoas mais velhas se faz peeling? Depende da indicação. Por exemplo, é muito comum, o volume é muito grande de meninos de 18, 19 anos, meninas. Para quê? Cicatrizes de acne, que são aquelas depressõezinhas de acne. Obviamente que não é um peelingzinho só que vai resolver. A gente tem que ir um pouco mais profundo, dependendo do fototipo, coloração de pele da pessoa, do jovem, a gente não pode agredir tanto, como a gente estava conversando anteriormente. Normalmente são necessárias 3 sessões de laser, intervaladas sempre mensalmente, tá? O resultado acaba sendo bastante interessante, mas esse tipo de indicação é bem complicada. O jovem precisa estar bem preparado, porque a gente vai ter que agredir bastante e ele vai ter que entender que sempre vai ter que estar fazendo algum tipo de reparo, algum tipo de reconstrução celular. Exatamente. Bom, volto para a gente continuar tirando nossas dúvidas. Você em casa pode também fazer suas perguntas. Vamos voltando aqui ao doutor Fernando. Vamos para mais um mito ou verdade? Vamos ver o próximo qual seria. Após realizar o peeling, os cuidados com a exposição solar devem ser redobrados. Isso é verdade, né? Verdade absoluta, né? Claro. Mas depende também da profundidade utilizada. Se for um peeling mais superficial, essa indicação, essa afirmação é válida, mas tem um período mais curto. Agora, quanto mais profundo for esse peeling, esse procedimento, obviamente que esses meses podem se estender um pouco mais. Às vezes 2 até 3 meses de intervalinho aí para qualquer tipo de exposição mais intensa. Até as luzes brancas também, né? Fora as luzes brancas, porque muita gente fala que o protetor solar é para, mas eu não me exponho ao sol. Mas às vezes, dentro de um escritório, quem trabalha em banco, por exemplo, fica exposto o dia inteiro aquelas lâmpadas brancas, né? Então, às vezes é mais maléfico, nessa época do ano, por exemplo, talvez seja mais maléfico do que o próprio sol. É verdade. Vamos para mais um mito ou verdade? Vamos ver mais um? Todas as técnicas podem ser utilizadas para todos os tipos de pele. Você já disse que não, né? Aí que tá. É um mito. É um mito. A pele mais morena, como a gente estava conversando, ela tende a oferecer... A pele mais morena é mais protegida por quê? A propensão a desenvolver câncer de pele menor, envelhecimento mais tardio, por quê? Porque ela tem bastante melanina, que é o pigmento da pele. Que nesse ponto acaba protegendo, sendo mais favorável. Nesse ponto, né? É muito favorável. Então, essa proteção, o nosso organismo sempre reage a nosso favor. Então, a partir do momento que você agride, como essa pele tem muito melanócito, que são as células que produzem melanina, o tal pigmento, se a gente agride demais, a gente está cutucando com vara curta esses melanócitos. Eles vão produzir bastante melanina mais ainda, tá? O que acontece? Pode manchar até áreas que nem existiam manchas. Quer dizer, então se a pessoa não tinha uma mancha numa determinada área, se fizer um peeling muito profundo, pode ser que ela passe a ter, né? Portanto, a gente tem que sempre ter uma indicação bem precisa e às vezes a gente vai aos pouquinhos, vai testando, vai fazendo superficialmente, aprofundando aos poucos, dependendo da resposta que esse paciente vem trazendo. Por isso que é importante, gente, mais do que nunca, a confiança entre médico e paciente, porque se você quer tudo para ontem, aí você pode correr alguns riscos, né? Se a gente não tem confiança no médico, fica complicado dar continuidade ao tratamento, né? Com certeza, todo cuidado é pouco. Vamos para mais um mito ou verdade? Que a gente tem mais um. Peelings podem causar intoxicação? Pode? É claro que é difícil, né? Se o profissional for experiente, habilitado, mas obviamente que se muitas áreas de superfícies corporais, faciais forem ao mesmo tempo aplicadas e com um peeling mais profundo, substâncias mais fortes, ácidos mais fortes, pode causar sim uma intoxicação através da corrente sanguínea, pode haver uma intoxicação sistêmica que a gente fala. Mas aí pode levar à morte essas coisas? Não? Mas é difícil chegar a esse ponto, né? Mas que pode. Bom, também, gente, todo procedimento tem que se levar em conta os riscos, né? Para tudo.
Até procedimentos estéticos, né? E outras vezes é aquela coisa, a gente quer muito rápido, resultados e acaba querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Não, vamos fazer por partes, alguém habilitado, alguém experiente para estar sabendo qual área de superfície máxima a gente pode fazer com aquele tipo de ácido, com aquele tipo de produto. Vamos para mais um mito verdade? Pacientes com psoríase ou vitiligo não podem realizar peeling. Isso é interessante. É mito ou é verdade? O que você acha? Eu acho que é verdade. Principalmente por causa da psoríase, eu acho. É mito. É mito? Quem tem psoríase pode fazer? É mito barra verdade, vamos dizer assim. Por quê? É assim. Existe um acometimentozinho, um fenômeno chamado fenômeno de Koebner. O que é isso? Uma agressão, um trauma qualquer na pele para um portador de psoríase ou, por exemplo, vitiligo e outras dermatoses, a gente pode cicatrizar em forma daquela dermatose. Então, às vezes, um corte na mão de um portador de psoríase, por mais que aquela área não tenha lesões, um corte pode cicatrizar em forma de psoríase. Ou uma cicatrização no tórax de alguém em forma de vitiligo, se a pessoa é portadora daquilo. Então, e se faz um peeling e você não tem agressão, não pode acontecer a mesma coisa? Aí que tá. A psoríase, por exemplo, é uma dermatose que caracteristicamente ela poupa a face. Então, dificilmente a gente encontra pacientes com psoríase em face. Mas é aquela velha história que a gente acabou de discutir sobre pessoas com pele mais morena. A gente vai fazendo de uma forma mais superficial, ver como é que é a resposta desse paciente. E muitos deles, agora, veja isso. O vitiligo não são manchas brancas? São. Aí não poupa a face, não. Geralmente tem pálpebras. Normalmente é mais até no rosto e nas mãos, né? Que Exatamente, promete, né? Áreas mais expostas, externas. Muita gente até faz uma espécie de clareamento nas áreas sãs para igualar a cor. Tentar igualar. Então tem pacientes que a gente até faz estimulação de melanina na área esbranquiçada e clareamento, destruição de melanócitos nas áreas mais saudáveis, vamos dizer assim. Então, para tentar aproximar as duas tonalidades de pele, né? Para não ficar aquela discrepância muito grande, porque o que mais incomoda no portador de vitiligo é essa parte estética, essa desproporção de colorações. Então, dá para se fazer, sim, peelingzinhos, claro que sempre mais superficiais possível. E bem específicos também. E bem específicos, em áreas específicas, né? E sempre deixar muito bem esclarecido para cada paciente dos probleminhas que podem acontecer, né? Conseguinte, mas assim, é uma medicação bem precisa e normalmente não traz riscos maiores. Não. Que legal, essa eu não sabia, ó. Vem aprendendo. Vamos para algumas dúvidas, vamos ver a primeira de quem é? Aqui da Bianca de Piracicaba. Se fizer peeling agora no inverno, posso tomar esse solzinho igual de hoje? O dermatologista falar pode tomar sol é esquisito, né? É meio esquisito. Pode tomar sol, não. Ele sempre vai dizer que não. Mais ou menos. Não, mas não sem proteção solar, de protetor solar, né? Porque assim, a estimulação da vitamina D, do próprio melanócito para produzir melanina é bem-vindo, porque é uma forma de proteção. Mas sempre aquela observação. O sol, ele pode sim ser bem-vindo, principalmente nessa época do ano, antes das 10 e depois das 3 da tarde. Quando a gente está falando sobre o horário de verão aqui no Brasil, antes das 11, depois das 4. Sempre com fator de proteção solar. Mas mesmo assim a gente pega a cor, eu fiquei nesse horário, ó, com meus... Vai de pele para pele, né? Mas você tem um fototipo que recebe bem, é um fototipo que bronzeia. Até na sem sombra. Queimar. É verdade. Agora, aquele fototipo mais baixo, aquela pessoa muito branquinha... não, aquilo ali sapeca que fica vermelho. Aquilo não né? bronzeia nunca. É verdade. Só queima. Então, é um fototipo que tem que tomar mais cuidado. Então, esse sol, antes das 10, depois das 3, no fototipo mais baixo, pode ter vírgulas aí, ó. Tem uma observações. Não é para todo mundo também. Mas, agora, a pergunta da telespectadora. A partir do momento que ela fez um peelingzinho e tal, aí todo cuidado é pouco. É bom usar um belo de um chapéu, se proteger. Óculos escuro, chapéu voltou a estar na moda. Então, fica elegante, né? Fica elegante, fica chique, né? Imagine ela lá em Piracicaba, andando nas principais avenidas lá, chapéu, óculos escuro. Mas sabe que engraçado? Hoje em dia a gente vê muita gente com guarda-chuva mesmo no sol para se proteger. Com certeza. De tudo isso não é errado, não, gente. Não, claro Tem que que cuidar da saúde, né?
Não é só saúde em primeiro lugar, sempre. Verdade. Volto para a gente tirar mais dúvidas, tem muitas ainda. Vamos para mais uma pergunta de telespectador sobre peeling. Vamos ver quem está com dúvidas agora. A Maíra, de Jandira. Usa o sabonete esfoliante diariamente. Após o peeling, quanto tempo deve aguardar para usar o mesmo sabonete? Depende, novamente falando, depende tipo da peeling, profundidade, né? Depende do tipo de peeling. Mas ela falando sobre sabonete esfoliante, me dá a oportunidade de falar o seguinte. O peeling é um procedimento pontual. Vai lá, vai fazer 1, 2, 3 sessões e tal. Mas é muito importante esclarecer sempre que existe um trabalho prévio, um preparo daquela pele para o procedimento ele agir melhor. Tá, que preparo é? Por exemplo, 15, 20 dias antes, a pessoa faz um tratamento domiciliar mesmo, através de cremezinhos, já com concentrações ácidas, claro, componentes... Para preparar um pouco a pele para uma concentrações ação mais baixas, né? Exatamente. Para já remover aquela camada mais externa, a camada córnea, já dá uma bela de uma limpeza no terreno, vamos dizer assim, tá? Com sabonetes esfoliantes e tal. Por quê? Porque à medida que o paciente chega no consultório, já para fazer o peeling, uma pele muito oleosa, se for do sexo masculino, então muito espessa, com poros bastante dilatados e tal, cheio de impurezas, até lesões de acne, e lesões ativas, o resultado não vai ser tão interessante, a gente não vai conseguir agredir tanto aquela pele. É como se tivesse ali uma barreira de proteção da pele, né? Exatamente. Então, se ela fizer se o paciente fizer um trabalho prévio, a gente já abre um pouco o caminho, a gente já caminha uma percentagem do que a gente quer alcançar. E outra, depois do procedimento, é muito importante, mais ainda, eu costumo dizer que esse trabalho é mais importante do que o próprio peeling, que é o trabalho de manutenção / otimização de resultados. Senão vira efeito Cinderela. Você melhora um tempinho e logo volta a ser o que era, né? Não tem jeito. Se você não fizer uma manutenção durante muitos meses, até um semestre, um ano, para novamente, depois de um ano, mais ou menos, uma nova sessão, você vai ter que fazer sempre mês a mês. Então, é bom fazer sempre esse trabalho de manutenção, que é muito parecido com o trabalho de preparo. Concentrações mais baixas. É fácil de fazer. Vai agredindo, entre aspas, a pele todas as noites, ou em noites alternadas, até num futuro mais distante, haver necessidade de uma nova aplicação. Agora, vamos lembrar de uma coisa também, gente, não é só chegar na farmácia, comprar um peeling facial e sair peeling facial, um esfoliante facial, e achar que você sozinha pode resolver, porque a pele da gente é muito diferente. A minha pode pedir um esfoliante mais leve, a sua um pouco mais forte, ou em regiões do rosto diferentes. Às vezes a gente acha que um peeling, para o rosto é leve, você pode esfoliar com qualquer coisa e você pode ter processos ali severos até, né? Quer um exemplo disso que você está falando? Um dos peelings muito utilizados há muitos anos, talvez seja o mais antigo, que é o ácido tricloroacético, que é o ATA, tá? Para cauterização de lesõezinhas e tal, e para peeling facial. Um ácido tricloroacético a 20% pode ser um peeling profundo para uma pessoa e para uma outra pessoa um peeling superficial. Para uma terceira pessoa um peeling médio. Depende do fototipo, do preparo prévio ou não, a idade. Isso tudo influencia, e né? o tipo de pele, porque existe o fototipo, que é o tipo de pele em relação à coloração. E o tipo em relação à oleosidade, mista, seca, essas coisinhas todas. Então dá para chegar na farmácia e ver qual é a novidade em relação aos sabonetes esfoliantes, comprar e sair fazendo também não, viu? Olha, vamos para mais uma dúvida na Neide aqui de São Paulo. Ela quer saber como é o peeling de vitamina C. Esse é o mais superficial possível, é mais para nutrição daquela pele, dar uma nova vivacidade e tal, mas não é nada agressivo e inclusive esse tipo de peeling pode ser dentre aqueles poucos que podem ser comprados na farmácia e tal e usado por qualquer pessoa. Mas também tem que tomar cuidado, né? Ser bem orientado pelo médico, né? Pelo menos, e outra, essa época do ano, semana passada, retrasada, que foi aquele frio danado. A pele tende a ficar mais suscetível, mais ressecada, mais enfraquecida. Então, às vezes, um peeling que até outro dia era superficial, ele pode se tornar um pouco mais profundo. Até mesmo pelo tempo, né? Pela ação do tempo. Dias mais frios, então, ele pode ficar mais intenso, né? Com certeza. Vamos para mais uma pergunta? Renata, aqui de São Paulo. Fiz um peeling de cristal há 15 dias e não vi nenhum resultado. Já posso fazer outro peeling? Pode. O peeling de cristal é daqueles superficiais, é o peeling mecânico, dermoabrasivo, tá? Nós já trouxemos aqui, fizemos uma vez, demonstramos numa paciente
ele é dermoabrasivo, então é uma espécie de lixamento. Parece é uma ponteirinha como se liberasse areia, né? São os cristalzinhos. Por isso o peeling de cristal. E normalmente a indicação não é uma sessão só, não. Então, se ela não viu o resultado ainda, calma. Pode ser que na segunda, mas mais absolutamente na terceira sessão ela vai ver resultados. Mas a gente também tem que saber o que é não ver resultados. Se a gente tem algumas marcas, de repente você quer ficar com o rosto chapado e sem uma marquinha, fica complicado, né? Vai do grau de ansiedade de cada um nos resultados também. E também as respostas individuais. Às vezes duas pessoas com a mesma idade, mesmo tipo de pele, mesmo tipo de preparo, respondem de formas diferentes. Temos mais uma dúvida? Vamos ver de quem é. Próxima da Priscila. Tenho algumas linhas de expressão na testa. Se eu fizer peeling, elas somem? O que você acha? Eu acho que não. Exatamente. Porque é muito profundo, né, sua Exatamente. pele, né? Marcas e expressões podem até serem elas podem até ser atenuadas, mas sumir, né? Essa palavra aqui, somem, já é um pouco mais difícil. Por isso existem outras técnicas, como por exemplo a aplicação da toxina botulínica, dependendo da profundidade do sulco, da ruga, da marca de expressão, o preenchimento com ácido hialurônico, tá? Mas obviamente, se ela for fazendo peelings superficiais ou até médios, seriadamente, elas vão atenuar bastante. Dependendo da idade dela, até não é bom a gente fazer algum procedimento mais agressivo, que é aquilo que você acabou de falar. A pessoa que tem 30 anos não vai querer parecer que tem 15, ou então a que tem 60 querer parecer que tem 40. Fica até muito artificial, até envelhece a pessoa. Você tem que ficar melhor para a sua idade, né? Porque assim, às vezes a artificialidade até envelhece a pessoa. As pessoas olham e falam assim, essa aí é toda montadinha, né? Então ela deve ter mais idade do que ela parece. É verdade. Às vezes o melhor veio o pior. Às vezes é melhor você continuar com uma marquinha mais sutil das suas rugas, linhas de expressão, do que tentar ficar com o rosto inteiro lisinho, né? Exatamente. E outra, a partir do momento que a gente exagera também nessa outra técnica, toxina botulínica, você pode ficar muito engessado. Então, artificial, né? Não é nada pior que uma pessoa sem expressividade, né? É terrível. Você não sabe se está rindo, se está chorando. É sempre a mesma cara. Bom, quer conhecer um pouco mais do trabalho do Dr. Fernando Freitas? Tem o site www.drfernandofreitas.com.br. Lá você vai saber tudo sobre muitos procedimentos, mas não esqueça que esse nosso espaço aqui nunca vai suprir a necessidade de você ir até o seu médico, tirar suas dúvidas para verificar no seu caso específico quais são os melhores tratamentos, e essa confiança é super importante entre médico e paciente. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Bom trabalho, viu? Obrigado.